Bom, preparem-se, hoje a gente vai entrar de cabeça numa mudança de paradigma absolutamente fundamental na biologia celular. Sabe, tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o interior das células? Pois é, chegou a hora de deixar para trás. A história real, aquela que rola microscopicamente a cada milissegundo, é muito mais sombria, complexa e, sinceramente, fascinante do que qualquer livro didático tradicional costuma mostrar. Então, vamos começar essa nossa análise profunda sobre a verdadeira natureza da célula. Para já começar quebrando dogmas, tem uma citação incrível do material original que diz o seguinte: a mitocôndria é uma endossimbiose hipercrônica sob contenção celular. É um termo denso, né? Mas o que esse hipercrônica quer dizer na prática? Basicamente indica um estado permanente, contínuo, uma infecção e simbiose que não para nunca. Ou seja, a gente precisa apagar de vez aquela ideia super confortável de que a mitocôndria é só a passiva usina de energia da célula. Essa é uma visão super limitante que acaba escondendo uma realidade biológica bizarra, de invasão e controle pesado. E é aí que a gente entra na primeira parte do assunto, o fim da usina. O ponto crucial aqui é que chamar a mitocôndria de simples fábrica de ATP empobrece demais a biologia do negócio. É uma metáfora industrial que ignora o fato de que a gente está lidando com uma entidade historicamente complexa, imunologicamente super ambígua e, olha só, altamente perigosa se não for muito bem vigiada. Não é uma engrenagem inerte, é uma bactéria antiquíssima que foi engolida, mas que ainda guarda seus instintos originais. Mas então fica a dúvida: como uma célula consegue conter essa invasora no dia a dia? Para entender isso, a gente precisa olhar para a fronteira celular. Quando a gente observa a estrutura física da mitocôndria bem de perto, a gente vê que ela é envolta por duas membranas diferentes. E o grande detalhe aqui não é só que são duas camadas, mas sim que elas contam duas histórias evolutivas completamente opostas. E mais, elas vivem numa tensão constante. Pensa assim: de um lado, a gente tem a membrana interna. Ela mantém praticamente intacta aquela velha lógica de energia da bactéria ancestral. É um ambiente 100% bacteriano, onde rola a cadeia transportadora de elétrons e a síntese de ATP. Agora, do outro lado, a membrana externa conta uma história radicalmente diferente. Funcionalmente, ela nem faz parte da mitocôndria. Na real, ela é a fronteira da célula hospedeira, funcionando literalmente como uma alfândega celular implacável. Ela que manda. Ela regula, sinaliza e dita exatamente o que pode ou não passar, mantendo toda aquela força bacteriana lá dentro sob vigilância pesadíssima. Toda essa loucura estrutural obriga a biologia a criar uma categoria nova: o domínio endossimbiótico interfacial. Isso é uma virada de chave gigantesca. Significa que a mitocôndria não está só solta lá dentro da célula passiva como um objeto guardado numa caixa. Na verdade, ela articula ativamente o citossol do hospedeiro, o espaço entre as membranas e a matriz mitocondrial. É um espaço tridimensional super complexo. Tem uma fronteira dupla onde a identidade é dividida, sabe? Uma eterna disputa de território entre quem hospeda e o hóspede. E ver como essa relação se sustenta na prática é de cair o queixo. A célula hospedeira literalmente reconstrói a mitocôndria o tempo todo, mas de fora para dentro. O núcleo da célula codifica a maioria das proteínas. Os ribossomos no citosol fabricam essas peças, e aí vem o pulo do gato. Essas proteínas são importadas através do complexo TOM. Esse complexo é o porteiro, a verdadeira alfândega que decide o que vai entrar nesse domínio. Isso prova o quanto a organela é dependente. Ela só existe porque a célula a reconstrói de um jeito incessante e quase ditatorial. Bom, se a célula tem o poder de reconstruir essa organela pecinha por pecinha, ela com certeza tem o poder de controlar onde ela fica. E isso leva a gente para o próximo ponto: organela em movimento. A célula não larga as mitocôndrias flutuando à deriva, de jeito nenhum. Ela manipula essas estruturas fisicamente com precisão cirúrgica, arrastando elas exatamente para onde a energia está sendo mais urgente. É muito louco pensar que as mitocôndrias são tratadas como pura carga celular. Elas viajam pela célula através de microtúbulos, que são como longos trilhos. Imaginem motores moleculares, umas proteínas especializadas chamadas cinesinas e dineínas, que literalmente caminham por esses trilhos puxando o peso pesado dessas organelas. E como a célula agarra a mitocôndria para fazer o transporte? Ela usa adaptadores específicos, o miro e o traque, que ficam espetados justamente naquela membrana externa, que, como a gente já viu, pertence à célula hospedeira. Só que tem um lado bem sombrio nessa manipulação toda, principalmente quando a gente cruza o caminho com outra organela assustadora: o lisossomo. O lisossomo é um compartimento ácido focado em destruir e degradar material da célula. Já a mitocôndria é aquela fonte absurda de gradientes e prótons livres. E olha só,
As pesquisas mostram que existe um acoplamento perigosíssimo, mas incrivelmente bem controlado entre esses dois. A mitocôndria joga prótons lá dentro para manter a acidez extrema e o poder de destruição do lisossomo. É a inteligência celular alavancando a força bruta de uma organela perigosa para alimentar a capacidade letal da outra. É viver no puro fio da navalha. E com esse equilíbrio maluco em mente, a gente chega no que talvez seja a prova mais contraintuitiva de toda essa explicação: identidade e captura. A gente precisa até respirar fundo agora. Porque as mitocôndrias não estão totalmente presas a uma única célula para sempre. Acreditem se quiser, elas têm a capacidade real de cruzar as fronteiras celulares. É isso mesmo. Os dados mostram que mitocôndrias são unidades móveis, transferíveis. Acontece que células sob um estresse altíssimo, quase morrendo, podem ser resgatadas se receberem mitocôndrias novinhas, originadas, por exemplo, da medula óssea, viajando através de redes de nanotubos. E o negócio fica ainda mais obscuro. Tumores muito agressivos conseguem roubar, literalmente capturar, DNA mitocondrial de células vizinhas saudáveis só para continuarem crescendo descontroladamente. No fim das contas, a mitocôndria é um recurso totalmente volátil, numa verdadeira guerra celular. Tem um exemplo extremo disso, que é simplesmente chocante. É o CTVT, um tipo de câncer contagioso que afeta cães. A biologia evolutiva descobriu que, para garantir a imortalidade dele e sobreviver por milênios, esse tumor específico já roubou o DNA mitocondrial dos hospedeiros pelo menos 5 vezes diferentes. 5 vezes! A identidade da mitocôndria ali não importa nada, ela é descartável, funcionalmente substituída, só para manter o parasita vivo e letal. O que puxa o gancho para o famosíssimo caso das células humanas HeLa. Elas carregam simultaneamente 4 histórias evolutivas completamente diferentes. Isso prova de forma inegável que a identidade mitocondrial nunca, de jeito nenhum, é estática. Numa única célula HeLa cultivada em laboratório, a mitocôndria carrega o peso do passado profundo da bactéria, o histórico violento do tumor original, décadas de seleção fortíssima nos laboratórios do mundo todo e ainda a assinatura genética da sua sublinhagem, o haplogrupo africano L3. É um elemento infinitamente dinâmico, esculpido tanto por forças antigas quanto pela mão humana. Pois é, e toda essa tensão evolutiva, essa manipulação no espaço e instabilidade genética levam a gente para o grande clímax dessa história, o perigo domesticado. O que acontece na prática quando a célula hospedeira simplesmente falha em manter o controle na alfândega celular? O risco imunológico dessa convivência é colossal e o estrago de uma brecha, bom, é devastador. Os sinais de que a contenção falhou ligam todas as sirenes biológicas na hora. Se um pouco de DNA da mitocôndria vaza para o citosol, ou se a cardiolipina fica exposta indevidamente, ou pior, se ocorre uma liberação imensa de citocromo C, como a explosão de espécies reativas de oxigênio, o desastre está feito. O sistema imunológico da própria célula entra em desespero e ataca usando sensores hipersensíveis, como a proteína MAVIS. Ela reage exatamente da mesma forma como se a célula estivesse sofrendo um ataque bacteriano externo e letal. O resultado direto? Inflamação pesada e apoptose. A célula aperta o botão de autodestruição programada. Toda essa arquitetura de sucesso celular se apoia numa premissa totalmente inegociável. Prestem atenção nessa frase. A mitocôndria é tolerada enquanto permanece compartimentalizada. Aquela potência absurda e turbulenta da mitocôndria de dissipar energia só é útil e segura para a célula hospedeira quando é mantida sob a mais estrita e sufocante contenção imunometabólica. Se você tirar as fronteiras duplas e as alfândegas de segurança, ela abandona na mesma hora o papel de usina pacífica e volta a ser a ameaça brutal e destrutiva que ela era no início da evolução. E é isso que fundamenta a grande resolução conceitual dessa relação toda, baseada na hipótese da dissipação segura, a HDS. É um conceito vital que diz que a sobrevivência diária da célula e a existência da mitocôndria dependem, dia após dia, de uma domesticação ativa. Uma domesticação ditada e imposta pelas fronteiras soberanas da célula hospedeira. A célula não é dona das mitocôndrias como quem guarda ferramentas inertes na gaveta. Na real, ela hospeda, prende, vigia e domestica uma força alienígena poderosíssima para conseguir prosperar num mundo que não perdoa erros. O que deixa pra gente uma provocação final pra lá de fascinante para fechar essa nossa descoberta de hoje. Se a própria existência e perpetuação da vida celular dependem de abraçar e conter algo estrangeiro, de domesticar um perigo que vive lá dentro trabalhando sem parar, o que realmente define a identidade fundamental de uma célula? Fica cada vez mais óbvio que a biologia avançada não se trata de buscar uma linhagem pura ou um isolamento estrito.
Ela é sobre uma compatibilidade dinâmica incrível, ancorada em equilíbrios frágeis, parasitismo controlado e negociações de fronteira contínuas. É uma forma de pensar que muda absolutamente tudo quando a palavra mitocôndria aparecer daqui para frente. Foi espetacular explorar toda essa complexidade escondida hoje. Agradeço demais por acompanharem mais essa explicação em profundidade, mantenham a curiosidade sempre em alta e até a próxima!